Eu sei que você quer ser um tatuador profissional de qualidade, de renome. Eu sou o Zago Tatu e eu tô aqui para te apresentar o meu curso online, passo a passo, tudo que você precisa aprender desde o zero, e você vai com certeza ter a minha ajuda especial no grupo de alunos do WhatsApp e também vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo pelo WhatsApp particular, ok? Então clica no link abaixo aí e vem ser meu aluno. Fala galera, aqui é Zago Tatu. Nesse vídeo eu vou dar umas dicas muito especiais para vocês que querem fazer uma correção de cicatriz usando uma tatuagem, ok? Então se liga aí nesse vídeo que tem coisa muito relevante, muito importante, muitas dicas bacanas que eu vou passar para você, para que você possa executar um trabalho de qualidade em cima de uma cicatriz, legal? Assiste até o final aí porque tem muita coisa que você precisa aprender ainda, se você for tatuador iniciante ou até se você já tatua e tiver alguma dúvida a respeito disso aí, beleza? Então segue adiante aí. Bom, para começar, essa pessoa aí, ela teve uma operação na barriga, né, essa moça, e a cicatriz dela ficou bem feia, legal? Então todo mundo sabe que é um transtorno muito grande para o pessoal do sexo feminino ter uma cicatriz feia na barriga. Então a opção dela foi fazer essa tatuagem e olha, deu certinho aquela posição da cicatriz ali para eu poder fazer o cabinho ali, né, o caule da rosa dela, ok? Então vamos passar agora para a parte técnica, né? Eu estou usando uma máquina rotativa para já deixar bem claro que tem muitas pessoas que às vezes dizem: ah, eu não consigo fazer contorno com a máquina rotativa, eu não me adaptei. Gente, é só questão de se adaptar, legal? Máquina rotativa faz qualquer tipo de trabalho, desde uma tatuagem de frase até uma tatuagem de realismo, desde que você saiba executar o seu trabalho com a qualidade, com o profissionalismo que a máquina vai exigir, é lógico, tá? Se você quiser trabalhar com máquina de bobina, também são as máquinas muito tradicionais, você vai conseguir fazer qualquer trabalho em qualquer local do corpo também usando a máquina de bobina, desde que ela esteja regulada para o tipo de trabalho que você vai fazer. Se vai ser contorno, sombreado, pintura, pontilhismo, você vai escolher como regular a sua máquina para poder trabalhar com ela, legal? Então aqui no caso eu estou trabalhando com a Pop, estou trabalhando com cartucho 05RL, legal? A velocidade que eu estou usando aqui é em torno de 9,5 mais ou menos, porque a pele dessa barriga aqui eu vou falar para vocês, depois que a pessoa tem algum tipo de problema de engordar ou alguma coisa parecida, tá? A pele fica muito flácida, a barriga já é um local ruim de trabalhar, então a máquina tem que estar com a potência equivalente ao tipo de pele, a grossura da pele e também a elasticidade da pele, para você poder ter um traçado de qualidade. Então a máquina tem que estar rápida, a profundidade aqui está em torno de 1,5, legal? Então não é pelo fato de ter uma cicatriz que você vai ter que ter alguma coisa muito diferente em relação ao trabalho que você vai fazer. Você vai executar o trabalho da mesma maneira, na mesma profundidade ali, porque é uma tatuagem em cima de um queloide, né? Essa cicatriz, ela na realidade ela tá tipo como se fosse um 3D ali, ela tá em alto relevo mesmo, legal? Não ficou uma cicatrização lisinha igual a moça gostaria que tivesse ficado. Então é o seguinte, a velocidade tem que estar compatível, você tem que esticar muito bem a pele, essa é uma dica importantíssima para quem quer fazer tatuagem na barriga ou também na costela. Tem que esticar bem a pele, a máquina tem que estar com essa velocidade bacana para ela poder perfurar bem. E outra coisa, esticar, se você não esticar, não vai conseguir ter um traçado legal. Uma outra dica muito importante também para você ter um traçado legal é que você deixe a quantidade de agulha que você quer e você encosta a ponta da biqueira na pele na hora que você fizer o traçado, tá? Para que toda aquela extensão da agulha que você deixou para fora entre totalmente na pele, fazendo um traçado bem bacana, bem contínuo, sem falhas, entende? Porque eu vejo muita gente aí que está começando a trabalhar e eles querem copiar a técnica dos gringos aí que fazem tatuagem há muito tempo, né? Então os gringos, eles trabalham realmente com a máquina com a ponta ali 4 milímetros para fora e eles colocam só 1 milímetro na pele. Por isso que eu vejo muita gente perguntando, falando: ah, mas na hora que você vai fazer o traçado ali borra um pouco. Borra sim, porque eu estou encostando a ponteira na pele para que a agulha entre em toda a tatuagem na mesma profundidade e eu não tenha que ficar retocando o traçado, legal? Outra coisa, para não retocar traçado, você tem que estar sempre pegando tinta para você saber em relação à ponta que você está usando, né? Se é uma ponta fina, ela vai descarregar menos tinta, então você tem que estar sempre pegando mais tinta. Às vezes você não consegue fazer um traço tão longo, então você faz metade dele, pega mais tinta e vai seguindo o trabalho, né? Então você pode perceber
que você tem que esticar bem a pele para a máquina poder cortar ali o traçado do jeito que você precisa, né? Porque senão ela vai acabar enrugando a pele, vai acabar levando a agulha junto e não vai deixar que a agulha consiga perfurar, não vai dar aquela resistência que a pele tem que oferecer para a agulha perfurar legal. Não se esqueça também sempre de usar vaselina, porque a vaselina vai manter a sua mão sempre de uma maneira que ela vai deslizar ali para você poder fazer o traçado com mais qualidade. Outra observação bacana, quando tem esses tracinhos nas rosas, vocês já devem ter percebido que o movimento que a gente usa é em forma de arraste, né? Você vai pressionar ela e no final você vai dar aquela arrastadinha e já levantar para ela ficar aquele pontilhadinho no final, entendeu? Aquele pontilhadinho bacana que é um pontilhadinho de arraste, né? Esse pontilhadinho de arraste a gente usa também, muito comum em algumas tatuagens na hora de fazer o sombreado ou fazer a pintura ali, entendeu? Então é uma técnica bem bacana que a gente usa para vários estilos de tatuagem. Então outra coisa interessante, na hora de você fazer esse tipo de tatuagem, você tem que entender o seguinte: se você for fazer o traçado, procura sempre usar a tinta de linha, legal? Não usa tinta tribal pura, entendeu? Até a tinta de linha, se você puder dar uma diluidinha nela, vai ser melhor para ela não sujar tanto. Mesmo que você diluir um pouquinho, ela vai pegar bem a cor, vai ficar um preto bonito depois de cicatrizado, legal? Então para cada caso é um caso, então você tem que estudar aí, ver o tipo de pele, a cor de pele. No caso dessa moça, a pele dela é bem branca, então eu pude diluir essa tinta um pouquinho, mas mesmo assim, quando cicatrizou a tatuagem, ficou bem preto. Agora, se a pessoa tiver a pele um pouco mais morena, você tem que usar a tinta pura. Isso aí é uma dica também importante. A pele morena, a pele queimada de sol, precisa que o pigmento seja um pouco mais forte realmente, tá? Então, se você tiver um cliente com a pele um pouco mais clara, você pode diluir a tinta sem problema, que vai ficar bacana o traçado, sem problema nenhum na hora da cicatrização. Vai ficar pretinho, bonitinho. Então a técnica para você não ter falha no contorno é encostar realmente a ponta da ponteira na pele para que toda aquela profundidade da agulha entre em todo o traçado. Você pode perceber que não tem nenhuma falha, não precisou fazer nenhum retoque, porque quando você vai fazer um retoque em cima de alguma linha, qual que é o problema? Você vai acabar às vezes, sei lá, por um motivo ou por outro, vai acabar engrossando aquele traçado, né? Vai estourar um pouquinho aquela pele, então isso não é bom, legal? Na hora de fazer o sombreado também, você não precisa usar já de cara o sombreado com a tinta pura. Usa uma tinta diluída aí em torno de 40%, 60%, para você fazer a base do sombreado. Começa sempre o sombreado das tatuagens preto e cinza, sempre com a tinta bem mais suave. Você vai pigmentando ali, você pode fazer o movimento de vai e vem, você pode fazer o movimento de pêndulo. Em alguns locais onde for um pouquinho mais intensa a cor, mais escura, você pode fazer como se fosse o movimento da pintura sólida, legal? Você pode fazer em bolinha, né, em formato de bolinha, para poder escurecer mais, preencher mais. E lembrando também que se você está usando a tinta diluída 40% e você fizer um chapado ali, né, fizer a pintura sólida, ele vai ficar um pouco mais escuro do que a parte onde você só passou mais suave e ele ficou meio acinzentado, entendeu? Fica meio avermelhado por causa do sangramento às vezes. Então tem que reparar esse tipo de coisa também, a tonalidade que você quer o sombreado. Então olha só, as folhas a gente faz aquele movimentinho de vai e vem ali, né? Geralmente na parte de cima, quando a folha está dobrada. Isso aí você tem que observar bem o seu desenho de referência, né? A sua imagem ali para ver como que está o sombreado lá. Então onde você quer mais escuro, você vai realmente pigmentar um pouquinho mais. E onde você quer mais claro, você vai dar um pouquinho de arraste também. Lembrando que onde você quer mais escuro, você pressiona um pouco mais a máquina, você vai forçar um pouco mais para que ela entre mais fundo, a tinta na pele. E onde você quer mais suave, você trabalha com a máquina mais levezinho, sem acarcar muito na pele, sem pressionar, para que ela perfure bem superficialmente. Já estando com a tinta diluída, o que vai acontecer? Vai sair um sombreado mais suave, vai ficar uma tonalidade diferente de sombreado. Isso aí é muito bacana. A gente vê muitas tatuagens por aí que ela tá num plano só, né? Ela é só aquele preto chapado, a tatuagem inteira, e você não vê um degradê. Mesmo que o degradê seja feito o degradê, um arraste, ele vai ser preto na mesma tonalidade. Então se você quer quebrar esse padrão, você trabalha geralmente com a tinta diluída. Em primeiro passo aí você vai fazer essa base com a tinta diluída. Depois que você terminou de fazer todo esse sombreado com a tinta diluída, mesmo fazendo as partes mais escuras, você vai pegar a tinta pura e vai escurecer alguns locais só onde você achar que seja necessário, legal? Isso é muito interessante você saber também
em relação à parte de luz que você tem que deixar no desenho, não é? Você não vai simplesmente chegar pintando tudo e não deixar nenhuma parte cor de pele para depois você colocar algum brilho de tinta branca, ou mesmo que a pessoa não queira que você trabalhe com a tinta branca, você vai deixar cor de pele mesmo. Por isso que o pessoal chama de tatuagem preto e cinza, né? Às vezes a pessoa não usa, o tatuador não usa o branco para fazer luz, ele deixa simplesmente a coloração da pele ali para dar o contraste, entendeu? Então agora está bem acelerado para a gente não demorar muito nesse vídeo, porque eu sei que é cansativo, às vezes a pessoa não tem tempo para assistir um vídeo de 20 minutos, mas são informações muito importantes que, se você colocar em prática, com certeza vai resolver o seu problema. Você vai mudar a qualidade da sua tatuagem se você seguir esse tipo de padrão de trabalho. Então você pode perceber que agora em algumas partes eu estou retocando ali, dando uma escurecidinha, né? E vamos já para a parte da pigmentação da rosa. Esse movimento que eu estou usando é também com a tinta diluída. Agora eu estou usando a tinta 10%, e olha só para você ver, ela fica mais escura em algumas partes também, porque o 10% ele fica escuro. Agora uma câmera lenta aqui para você perceber o movimento que eu faço, é um movimento de arraste. Você encosta ali no início da pétala e vai forçar, levando para frente e arrastando. No final você alivia bem o peso para poder tirar a máquina. Então o que vai acontecer? Na onde você colocou mais fundo, é lógico, vai entrar mais pigmento, vai ficar mais escuro e no final vai dar aquela tonalidade de degradê. Essa é a técnica de arraste. Você pode usar tanto para fazer a tatuagem com a tinta diluída, para dar aquele tom suavezinho, bem bacana na hora que está acabando ali o arraste, né? Ou você pode usar com a tinta pura, se você quiser, dependendo da imagem que você está fazendo. Às vezes tem tatuagens que ela não é uma diluição de tinta, ela é simplesmente com a tinta a preta pura mesmo. Então os pontinhos que vão dar no final do arraste vão ficar pretos escuros, tá? Entendeu? Então seria as tatuagens black, né? Black work que o pessoal chama. Então esse aqui já é mais ou menos puxado para um pouquinho de realismo. Não vou dizer que seja um realismo, porque ela tem contorno, né? Tatuagem de realismo não tem contorno, mas é um sombreado típico que a gente usa também no realismo. Você vai fazer várias diluições de tonalidade de preto ali, para obter as camadas de cinza que você quer, e vai fazer os relevos, né? Fazer a parte mais escura, a parte mais clara, para poder dar profundidade na tatuagem. Então o que você pode perceber é que a movimentação da máquina, olha só, em alguns lugares eu faço em forma de vai e vem, outros lugares eu uso pêndulo também, tá? Para você poder obter o movimento de pêndulo, né? Para você poder obter aquele degradê que você quer ali nesse local. Então a parte de dentro vai ficar mais escura e a parte onde finaliza o pêndulo, né? Que a máquina vai bater mais suave na pele, vai entrar menos tinta e vai ficar um degradê mais bacana, vai ficar bem suavezinho. Então tem que prestar bastante atenção nessas técnicas básicas para você poder executar uma tatuagem de qualidade, porque às vezes a pessoa não faz curso, a pessoa está simplesmente tentando aprender sozinho, e tem muitos vídeos na internet, tem muita coisa boa, tem muito material de qualidade de outros tatuadores de renome aí que estão tentando ajudar a galera, mas às vezes a pessoa não faz uma locução em cima para explicar realmente o que ele está fazendo ali, entende? Simplesmente ele faz a tatuagem e a pessoa que está iniciando na profissão, ela não sabe qual é o movimento, qual é a profundidade da agulha, qual é o tipo de tinta que o tatuador está usando. Então na realidade não vai ajudar muito, porque um tatuador profissional, se ele olha esse tipo de trabalho, se um gringo está fazendo uma tatuagem de realismo, o tatuador profissional ele olha, ele já sabe qual é o estilo de movimento, qual é a diluição da tinta, qual é a velocidade da máquina. Ele vai supor que aquele trabalho está sendo feito daquela maneira, porque ele já sabe as técnicas básicas. Então fica muito mais fácil para um tatuador profissional reproduzir uma tatuagem sem dificuldade nenhuma. Agora quem está no início da profissão sempre vai ter um pouco de dúvida, vai tentar fazer, não vai dar certo, porque às vezes ele acerta a velocidade da máquina, a profundidade da agulha, tem a inclinação da máquina também. Para cada movimento que a gente vai fazer, a inclinação da máquina é diferente, você pode reparar. A gente trabalha com a máquina geralmente um pouco deitada, em torno de 45 graus, né? Em outros locais que a gente quer a tinta mais escura, a gente trabalha com a máquina mais em pé, em 90 graus, para entrar mais agulha, mais fundo um pouco, né? Fazer outro tipo de pigmentação. Então, a observação para quando você está aprendendo é muito importante em relação a esses tópicos, né?
porque se você não conseguir identificar o que o artista está fazendo ali, você realmente não vai conseguir reproduzir um trabalho naquela qualidade. Então, já deixando uma dica aqui, quem quiser ser meu aluno, clica no link abaixo aí para poder fazer a sua inscrição no meu curso online. Se você for da minha região, quiser fazer um curso presencial, melhor ainda, porque você vai estar comigo ali do teu lado, vai aprender muito mais rápido, mas os meus alunos online também são muito bem atendidos no suporte. Eu atendo pessoalmente a galera, respondo pelo WhatsApp. Se eu perceber que a pessoa está com uma dúvida muito difícil ali de resolver, só conversando, eu gravo uma videoaula especial a respeito daquele assunto, a respeito daquele tópico, para esclarecer, para que o aluno consiga realmente desenvolver o trabalho dele e fazer a tatuagem na qualidade que precisa, ok? Então o suporte é muito bacana. Se você for meu aluno, você realmente não vai se arrepender. Legal? Então, seguindo adiante aí, olha só, eu dei uma acelerada para a gente poder terminar esse vídeo logo. E o movimento de preenchimento, de sombreado, é sempre o mesmo para qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de tatuagem. Se fosse um oriental, eu ia fazer o sombreado geralmente do mesmo jeito, só que eu ia mudar a tonalidade da tinta, entende? O movimento que eu fosse usar seria o mesmo. As técnicas básicas, pintura, sombreado, contorno, pontilhismo de arraste, isso é usado para qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de estilo. Se você vai fazer um trash polka, é o mesmo estilo para fazer a pintura sólida. Se você vai usar um realismo, a pintura sólida também é o mesmo estilo. Sombreado de pêndulo para a pintura que você vai fazer ali do black and gray, né, em tatuagens realismo, é o mesmo sombreado de pêndulo que você talvez use para fazer uma aquarela. Então a gente tem que prestar atenção nesses pontos básicos, que às vezes a pessoa acaba achando que cada tatuagem é uma técnica diferente. Não, só muda o desenho, galera. Para fazer o contorno é a mesma técnica, qualquer tipo de desenho. Contorno bold line, contorno medium line, que seria o medium line, seria se você fosse usar uma de 9 RL, por exemplo, né? O fine line, que você vai usar uma 3 agulhas RL. Então, o bold line, se você for usar um buchão. Então, as técnicas de trabalho sempre são os mesmos. Então, depois que você aprender o básico, fica muito fácil você passar para uma parte mais evoluída. Aqui nesse caso agora, olha só, como eu falei antes, eu fiz toda a base com a tinta 40%, bem diluída. Agora sim eu estou escurecendo com a tinta 100% para poder ficar uma cor mais escura em algumas partes, né, para ficar um preto realmente, para dar um pouco mais de profundidade em alguns locais onde eu quero que realmente dê aquela profundidade, entendeu? Então são feitos por etapas, né, as pigmentações. A gente sempre começa do mais claro para o mais escuro, porque se você precisar escurecer, você consegue escurecer, legal, sem problema nenhum. Agora tem aquela técnica que cada tatuador desenvolve, legal? Eu conheço muitos tatuadores que eles começam do preto mais escuro e depois eles fazem o degradê. Funciona do mesmo jeito, só que se o tatuador não tiver consciente do que ele tem que fazer ali na técnica e ele errar, escurecer demais, às vezes ele não vai conseguir clarear depois, então vai detonar a tatuagem, vai atrapalhar a qualidade do desenho. Isso é muito importante que a pessoa tenha essa noção. Tatuador profissional já sabe o que está fazendo. O tatuador profissional já sabe onde ele tem que colocar a tinta branca, por exemplo. A tinta branca a gente não coloca em toda a extensão da tatuagem, a gente tem que deixar também algumas partes cor de pele, para poder dar um contraste, um meio tom, entendeu? Principalmente quando a pessoa tem pele branca. Então, se você preencher todo aquele espaço que sobrou ali entre o sombreado, você preencher de branco, não vai ficar muito bacana, né? Porque a gente tem que ter essa noção de deixar algumas partes cor de pele também. A movimentação que a gente faz para pigmentação sólida ali pode ser no vai e vem ou pode ser de bolinha, né? Quando são essas partes estreitas a gente vai fazer de bolinha. Uma coisa que é legal eu falar aqui que eu não tinha falado, eu estou usando a 13RM, tá? Que é a Magnum curvada para fazer o sombreado, fazer tanto a pigmentação sombreada, os degradês, a parte sólida também. Essa parte de preenchimento com branco também eu estou usando a mesma agulha, eu não preciso usar a Magnum M1 para fazer esse preenchimento, é só pressionar um pouco mais a RM ali que ela vai fazer a pigmentação bacana, sem problema nenhum. Então, na realidade, você consegue trabalhar apenas com 2 tipos de agulhas ali para fazer um trabalho de qualidade. Você não precisa usar vários tipos de agulha para fazer as técnicas diferentes, a não ser que você queira, para você poder, vamos dizer assim, trabalhar de uma maneira mais refinada e tudo mais, né? Em relação à velocidade que a gente faz o movimento,
Isso também é muito relativo em relação a cada profissional. Tem profissional que trabalha bem lento, bem devagar, então já é o estilo dele. Bacana? Não é por isso que o tatuador trabalha melhor que um outro só porque ele trabalha mais lento. Às vezes ele é um pouco mais cuidadoso e tudo mais. Isso daí depende do recurso que cada tatuador quer usar. Então a velocidade de trabalho, de pigmentação, vai depender muito diretamente da velocidade que a máquina está. Se você está trabalhando com a máquina mais lenta, você tem que passar a máquina mais lenta na pele realmente. Se você tiver com uma velocidade um pouco superior na máquina, você pode com certeza fazer um movimento de perfuração mais rápido que a agulha vai preencher sem problema nenhum. Legal? Então galera, o que eu tinha para passar para vocês em relação a esse tipo de trabalho de cobertura, de cicatriz, na realidade para mim não faz diferença nenhuma se eu vou fazer na pele lisa ou se eu vou fazer em cima de uma cicatriz, a não ser que seja uma cicatriz de queimadura, né? Queimadura daí já é outro caso que a gente pode expor em outro vídeo, mas aqui para você fazer em cima de uma cicatriz de operação, né, como essa aqui, principalmente estava em queloide, ficou até bacana. Você olhando, você vê que ficou, o caule ficou em 3D, ele ficou um pouquinho mais alto. Galera, se vocês curtiram esse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e um grande abraço do Zago Tatu.